Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Maravilha. Abra sua Bíblia. No livro de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade, quando tenho o prazer de estar com os irmãos e podendo conhecer mais um rebanho de Cristo que está se preparando para morar no céu, né? Deus seja louvado pela vida de vocês. Honroso esse convite através do nosso irmão Bruno, né? Pedido do pastor André, e aprove a Deus nós estarmos aqui. Eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Eu vou estar lendo aqui, que é o tema, não preciso de irmãos abrir, continue em Lucas, em Gálatas 2:20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Só esses dois versículos. Lucas 22, versículo 31. Quem encontrou diz amém. Amém. Já foi apresentado, está comigo a minha esposa, minha filhinha, né, irmãos? Geralmente uma hora dessa ela está para lá de Bagdá, mas hoje ela já está firme ali, está crente, está pentecostal, saiu correndo aqui para receber a bênção do anjo, né? E quase que ela não recebe a bênção, mas no finalzinho deu certo. Deus abençoe. Lucas 22, 31 diz: disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Podem tomar assento, adorando, glorificando Deus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, quando foi me passado o tema, já que nós estamos num culto especial de agradecimento, e o versículo que fora nos passado em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos traz a memória a respeito do principal personagem de toda a Bíblia Sagrada. Uma vez que ali fala-nos a respeito de Cristo, ou de Jesus, o mesmo que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E com base neste versículo, eu fui pedindo a Deus uma palavra para estar ministrando aqui hoje. E Deus colocou fortemente esta palavra de Lucas 22, 31, a respeito de um homem que também é muito conhecido pelos estudiosos da Bíblia, ou pelo menos aqueles que leem a Bíblia, gostam da palavra de Deus, que é Pedro. Pedro foi um dos discípulos de Jesus, caminhara com Jesus. Pedro, pouco se sabe,
da sua trajetória antes do encontro ou do chamado que Jesus tem com ele, bem como todos os outros discípulos. Mas Pedro era pescador. Pedro vivia do ofício da pesca, vivia, provavelmente nascera em Betsaída Júlia, que era a norte do mar da Galileia. Betsaída Júlia, daí vem a palavra casa de pescadores, exatamente porque provavelmente o seu pai, os seus antecessores tinham vivido há alguns anos ou muitos anos, e aquilo foi passando de geração, e Pedro, seguindo a linhagem de sua casa, de sua família, também se torna um pescador. Quando Pedro se casa, ele muda-se para Cafarnaum, porque Pedro era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, se não me falha a memória, Paulo também vai falar a respeito da esposa de Pedro, ou das viagens a qual ela acompanhou em algumas ocasiões na trajetória ministerial do apóstolo Paulo. Pedro se torna um pescador muito forte, já que em Cafarnaum ele tem uma sociedade com Zebedeu e seus filhos, e dá a entender, entre linhas do texto, que Pedro não era qualquer pescador. Pedro era um pescador profissional, e ele também, além de ser um pescador profissional, Pedro também, ele era alguém que tinha algumas posses, já que Pedro tinha um barco. Pescador naquela época que tinha um barco era um pescador já bem avançado, se posso dizer, se essa é a palavra que eu posso colocar, é alguém que tinha algum poder aquisitivo. Não era qualquer pessoa, ou não era qualquer pescador que tinha um barco. E Jesus, nesta ocasião, em Lucas capítulo 5, nos mostra a respeito do chamado de Pedro para segui-lo. Numa pesca que não deu certo, numa pesca que eles trabalharam a noite inteira, jogaram rede, pastor André, a noite inteira, e foi uma madrugada terrível. E olha que Pedro e os que com eles estavam conhecia de pesca, afinal de contas, eles viviam da pesca. Mas aquela madrugada não deu certo, foi ruim, deu ruim. E aí Pedro está voltando, Jesus tem um encontro, e eu já vou resumir a história. Dali por diante, a história de Pedro começa a ser contada com Jesus. Pedro é um dos discípulos, é um dos mais próximos, e tocante ao ministério de Jesus, Pedro e os discípulos sempre estavam ali, vendo a trajetória ministerial enquanto terreno aqui na terra. Jesus caminhavam e realizavam milagres, prodígios, maravilhas, ensinamentos, e nós nos apegamos muito quando nós lemos os 4 evangélicos a respeito de Jesus, no tocante aos seus milagres, no tocante aos prodígios que ele realizava, mas quanto na verdade a essência principal do ministério de Jesus sempre foi o ensinamento. Vai e não peques mais, a tua fé te salvou. Sempre acompanhado de algum milagre,
sempre acompanhado de algum feito por Jesus, sempre ali estava algum ensinamento. Quando Jesus propunha parábola, ao mesmo tempo que ele ocultava daqueles que se diziam doutores da lei, ou pelo menos daqueles que se dizia guardião dos 613 preceitos da lei judaica, que só ia onde Jesus estava para poder tentar pegar Jesus e algum preceito da lei para ter com que acusá-lo. Jesus sempre propunha parábola, e a parábola que Jesus propunha ao mesmo tempo ocultava daqueles que se diziam doutores, daqueles que só iam para pegar Jesus e algum preceito da lei e revelar a sua palavra aos seus escolhidos. Ou seja, revelar a sua palavra aos pequeninos. Tanto é verdade que em algumas ocasiões Jesus ensinava tanto, mas tanto por parábola, que em algumas ocasiões os seus discípulos não entendiam, e de repente ele se reúne com o seu mestre, e ali está Jesus explicando a parábola que ele tinha acabado de contar outrora antes. E ali Jesus explicava a parábola, e ali era revelado qual era o sentido que Jesus queria passar para eles. E quem estava lá? Pedro. Pedro caminha com Jesus. Pedro vê milagres. Pedro vê prodígios. Eu estou falando daquele que certa feita Jesus tinha acabado de alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, multiplicando poucos pães, multiplicando poucos peixes, e de repente ele dá uma ordem dizendo: atravessa do outro lado, e uma tempestade, as ondas açoitando o barco, e o barco quase virando, e aquele desespero, e de repente eles avistam e tem alguém andando sobre as águas. Alguém toma a palavra e diz: é um fantasma. Aí Jesus acalma eles e diz: ei, sou eu. Aí entre os discípulos que no barco estava, quem toma a iniciativa é Pedro. Pedro olha e diz: é o Senhor mesmo? Sim, sou eu, não tem mais. Então, se é o Senhor mesmo, eu quero ir andar sobre as águas, eu quero ir de encontro ao Senhor. É, Pedro? Sim, sou, eu quero, é isso mesmo. Então vem. Aí Pedro, eu imagino, não está escrito, mas numa conjectura bíblica, sem querer ferir o texto, eu imagino que ele arregaça a calça lá, ou a roupa que ele estava, põe o pé para dentro da água e começa a caminhar sobre as águas com Jesus. E aí, nesta conjectura, eu imagino Pedro focado em Jesus, andando sobre as águas, né? Se fosse um de nós, quem sabe, estava falando em línguas estranhas, né? Estava dando lugar, sapateando em cima das águas, né? Dando glória, dando aleluia, maravilha, e aquele Pentecoste só, afinal de contas, Pedro estava quebrando a lei da gravidade juntamente com Jesus, e estava andando sobre as águas. E alguém critica muito Pedro, dizendo: mas Pedro, você afundou, Pedro, você olhou para o lado, Pedro, você olhou para a tempestade, mas foi o único que teve coragem de dizer: eu até afundei, até olhei para o lado, até tirei os olhos deles, mas foi o único que teve coragem de dizer: eu quero ir, e eu já estou indo andar por cima das águas com o Senhor. Porque tem gente que não faz e critica quando você faz, e às vezes não dá certo, mas é melhor tentar do que ficar parado, estacionado. É melhor ir adiante, que é ficar de braço cruzado, esperando, ou pensando na morte da bezerra, o leite que derramou. Não, meu filho, se Jesus te chamou, vem, então anda por cima das águas, vai de encontro com Jesus, porque Ele te garante a vitória. Tem alguém que acredita nessa palavra? Levanta a tua mão para cima e glorifica a Jesus. Eu estou falando de Pedro. Pedro é aquele que, quando Jesus chega em um determinado lugar, por nome chamado Betânia, uma aldeia muito simples, um vilarejo, melhor dizendo, o amigo de Jesus, chamado Lázaro, já tinha morrido, já fazia quantos dias? 4 dias que já estava lá, cheirando mal, e de repente está todo mundo
embaixo, e para resumir a história, Jesus chega e diz: Lázaro, vem para fora. E de repente o morto sai lá depois de 4 dias que estava lá na sepultura, e ele sai com vida, andando. Quem estava lá, quem viu esse milagre? Os discípulos, a aldeia que estava lá, Marta, Maria, os irmãos que estavam lá, todos eles viram. E quem viu também? É Pedro. Pedro, certa feita, em um determinado lugar, por nome chamado Cafarnaum, viu Jesus curar, viu Jesus libertar, viu Jesus fazer milagre, viu Jesus fazer prodígio. Quem estava lá é Pedro. É Pedro que viu Jesus olhando para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na sua. Desce depressa. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu estou falando de um homem que acompanhou de perto. Eu estou falando de um discípulo, e por sinal é um dos discípulos mais conhecidos de todos nós. Daí vem os 3: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Na galeria dos 12, os 3 se destacam entre os demais, mas Pedro é o que me chama a atenção, porque Pedro é o tipo daquele que não pensa 2 vezes. Pedro falou, eu já estou lá. Pedro não tem um raciocínio muito, né? Ele não fica download, não, ele não tem esse negócio de download. Enquanto o download está lá, ele já está fazendo o que é para ser feito. É mais ou menos esse aí. Eu gosto de Pedro. Quando Jesus morre na cruz, ressuscita, e aí Maria vai lá ao sepulcro, e até falei essa palavra lá naquele dia. João sai correndo, chega na frente, mas Pedro chega por último, e João fica parado, estagnado na sepultura, não entra para dentro. Aí Pedro diz: você não vai entrar, João? Não, então dá licença, meu filho, que eu já estou entrando. Porque tem muita gente que corre, vai correndo, chega na frente, mas fica estagnado, não entra. E Pedro não é desse. Pedro já entra na frente e vê o que está acontecendo. Esse é o tipo de discípulo que Jesus escolhera. Só que quando nós observamos, analisamos o texto no capítulo 22, a partir do versículo de número 31, que foi os versículos que ora nós acabamos de ler. Aqui nos traz a narrativa das últimas horas do nosso mestre, do nosso Jesus, sobre a face dessa terra. Aqui nos mostra a respeito da última ceia, a qual Jesus está reunido com os seus discípulos, e na fã de que Jesus passasse possivelmente as suas últimas instruções, sabendo que daqui a algumas horas, sabendo que daqui a um pouco tempo, ele seria levado na cruz, e depois da cruz, né? Todos nós já conhecemos essa história. Então Jesus reúne com os seus discípulos. E eu gosto da narrativa de Marcos, porque Marcos mostra para nós uma certa ansiedade por parte dos discípulos, aonde seria a última ceia. Aonde seria a última ceia? Como eles iam cear? Onde seria a celebração da Páscoa? Onde seria que eles iam? Em contrapartida, Jesus já tinha providenciado tudo. Jesus chama 2 dos seus discípulos e diz: vai até a cidade, e quando vocês chegarem até a cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Aí eu imagino os discípulos olhando para Jesus e dizendo: mas espera aí, esse negócio é loucura. Na cultura judaica, uma mulher com um cântaro de água é uma coisa, mas um homem com um cântaro de água, isso soa para eles como aquilo que estava ruim estava se tornando pior. Mas quem estava mandando, mas quem estava falando para eles ir, não é qualquer um, era o próprio Jesus.
vai até a cidade, encontra o homem com um cântaro de água. O homem com um cântaro de água leva eles até a estadia, até um lugar mobiliado, já estava tudo preparado. É como que se Jesus estivesse dizendo para o discípulo: para que tanta ansiedade, para que tanta preocupação? Enquanto você está com tanta preocupação, com tanta ansiedade, eu já preparei tudo. Eu quero nessa introdução da mensagem já liberar uma palavra para alguém aqui que veio da glória. Não precisa se preocupar, não precisa ficar ansioso, porque enquanto você está preocupado, quando você está afoito, dizendo: mas como será, do jeito será, o que vai acontecer? Jesus te trouxe aqui para dizer: fica tranquilo, aquieta o teu coração, porque já está tudo preparado. Está fraco esse negócio? Chacoalha este irmão, está do seu lado com respeito, com carinho. Se você se sentir à vontade, diga para ele assim: ó, já está tudo preparado. Já está, não, diga para ele: está tudo preparado. Pode ir porque a mobília já está pronta. Pode ir porque o lugar de celebrar a Páscoa já está pronta. Pode ir porque ele já preparou tudo. Tem alguém que acredita nessa palavra? Oh, aleluia. Eles encontram, arrumam os preparativos para a Páscoa, para cear com Jesus. Era um culto muito gostoso. Afinal de contas, quem estava pregando naquele culto não era o evangelista David, imagina eu lá. Não era qualquer um de nós. Quem estava lá era o próprio Jesus que estava pregando. Ah, meu irmão. E estava aí, eu aprendi com o nosso professor, ele dizia: quando você lê a Bíblia, você lê a Bíblia, mas você se imagina lá dentro. Conforme você lê, você vai imaginando. E eu peguei esse negócio, e eu imagino, eu lendo este texto, eu imagino aquele Pentecoste só, aquela glória só, né? Vamos trazer para os dias de hoje, né? Glória a Deus, e aleluia, e maravilha, e alguém levanta, e o Pedro levanta a mão de glória a Deus, aleluia. Eu não sei como era a voz dele, mas vamos imaginar. Aí João levanta a mão de glória a Deus, aleluia. João é o mais amoroso, mais quietinho. Aí André, aí Tiago, e vai dando glória e tal, e aleluia. E Jesus toma o cálice, toma o pão, e de repente a fogueira está acesa, não precisa falar mais nada. É como se Jesus pegasse um balde de água e jogasse lá em cima da fogueira. Por quê? Porque ele libera uma palavra dizendo: um de vós é o pronto. Há uma preocupação entre eles. Aí Pedro olha para João e diz: são mais perto, né? Então, mais chegado. Pergunta para ele aí: quem é o traidor? Ele diz: aquele que eu olhar um bocado e dá para ele, este é o traído. Aí Jesus olha um bocado e dá para quem? Para Judas. Jesus estava revelando quem era o traidor, sim ou não? Não. Imagina se Jesus estivesse revelando o traidor na mesa. Onde que Pedro estava? Pedro estava na onde? Pedro estava na mesa. Pedro estava lá. Se lá no Getsemane ele arrancou a espada e cortou a orelha do sumo sacerdote, Pedro ia mirar no pescoço de Judas e não ia pensar duas vezes. Mas como que Jesus não identificou isso então? Se Jesus olha um bocado e dá para o indivíduo, é que uma tradição antiga diz que todo anfitrião que dava assim uma festa ou um jantar e molhava um bocado e dava ao convidado, significaria que aquele convidado era muito especial ali na mesa. Quem estava lá? Pedro. Já você vai entender. Tanto é que em João capítulo 13, versículo 18, se eu não me for agora, o texto diz: e não entenderam nada. Por quê? Porque Jesus estava dizendo para Judas: Judas, ser especial, fica na mesa. Ser mais do que especial, fica na mesa. E aí, se Judas pudesse responder: mas por que eu tenho que ficar na mesa? É porque hoje é Páscoa. E o que tem a ver Páscoa? Tem cordeiro.
As moedinhas não se compara ao cordeiro que está aqui. É que Judas era um dos discípulos mais pensantes, mais inteligentes. Judas trilhou o caminho de Jesus desde o início até este prezado momento, e ele foi comparando ponto com ponto, ele foi comparando cada palavra com Jesus, cada palavra que Jesus falava, e quando Jesus pregava aquela palavra, que os primeiros serão os últimos serão os primeiros, aí Judas começou a olhar e falou: mas esse aí não pode ser um salvador, será que esse aí que é o que nós vai nos libertar, será que é esse? E Judas foi ligando os pontos até que ele chega a uma conclusão: quer saber de uma coisa, eu vou ganhar um dinheiro com isso, porque não é ele. Enquanto a partida, Jesus está na mesa e está dizendo para Judas: fica, porque aqui tem cordeiro, Judas. É Jesus dizendo, era um código entre Jesus e Judas, dizendo: Judas, eu sei quem você é, mas eu te amo. Quem estava lá? Jesus ceia, dá uma bênção, glória, depois esse episódio de Judas, e não é que os discípulos, o pastor André, está no texto, depois da ceia, de cear, eles começaram a discutir quem era o maior. E não é que depois da ceia, agora cá para nós, olha para cá, e nós já vamos entrar no texto que nós lemos. Olha aqui, quem você acha que começou aquela discussão? Pedro tinha um espírito de liderança, tanto é que lá em João capítulo 21 ele foi pescar e o povo foi atrás dele: vamos embora. Eu não tenho dúvida que provavelmente quem começa aquela discussão é Pedro. E aí que entra o versículo 31 que nós lemos. E o versículo começa assim: e disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão. Quem você acha que começou? Quando eu estou chamando a atenção da Manuzinha, quando eu estou tudo bem, está tudo de boas com ela, é Manuzinha. Manuzinha para lá, Manuzinha para cá. Mas quando o negócio está sério, o tom de voz muda. Emanuele, Emanuele. Simão, Simão. Perceba que há um chamado de atenção entre os discípulos que estão na mesa em destacar um, e Jesus destaca quem? Pedro. Eu imagino que há um silêncio como está agora, e aí todo mundo para ouvir nada menos e nada mais do que o mestre. Quem é o mestre? Jesus. Aí é todo mundo olhando, está todo mundo prestando atenção, e a Bíblia diz: sabe, Pedro, eis que Satanás nos pediu para cirandar como trigo. Até aí tudo bem. Mas e aí? E aí? Eu gosto de Bíblia. Versículo 32. Mas eu roguei por ti. O senhor rogou por mim? Roguei por ti. E aí? Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, oi? O quê? Rogou por mim? Glória a Deus, aleluia, maravilha. Pediu, o diabo pediu. E aí? Não deixa, não, roubou. E aí? Beleza, glória a Deus, beleza. Mas quando tu te converteres, oi? Você está dizendo que Pedro tinha acabado de tomar ceia com Jesus na mesa,
depois de 3 anos e poucos, andando com Jesus, vendo milagre, vendo prodígio, andando sobre as águas, vendo morto ressuscitar, vendo milagre de tudo quanto é forma, vendo prodígio, restauração, e tudo isso, e Pedro ainda não estava convertido? Está no texto. Quando eu li esse texto, eu falei: Jesus, tem misericórdia, será que eu estou convertido mesmo? Porque Pedro era um discípulo que estava do lado de Jesus, pastor André. Pedro é um discípulo que viu coisas extraordinárias, pastor. E Jesus está dizendo, quem está dizendo não é o João, quem está dizendo não é o André, quem está dizendo é o próprio Senhor. Pedro, tu pode te converter. O que Jesus estava dizendo? Exatamente isso, que Pedro não estava pronto. Pedro, eu vou repetir, não estava pronto. E Satanás pediu para cirandar como trigo. Cirandar aqui é peneirar. Cirandar aqui é peneirar. De um lado para o outro, de um lado para o outro. E por que Jesus não deixou? Porque Pedro não estava pronto. Aí tem aquela palavra de Mateus capítulo 13, não me fora a memória, a respeito da parábola do trigo e o joio. E o reino de Deus será semelhante ao homem que o seu servo saiu a semear a boa semente. E a boa semente era o quê? Era o trigo. E aí eles estão cansados e eles vão dormir. E quando eles estão dormindo, veio o filho do maligno, o filho e semeou a semente. E a semente que caiu lá era o quê? Era o joio. E aí quando eles acordaram, estava lá o trigo e estava lá o quê? O joio. O interessante é que o trigo foi plantado de manhã e o joio foi plantado pela tarde, mas ambos cresceram juntos. Eu disse: como pode isso? Era para o trigo crescer primeiro. E por que o joio está acompanhando o crescimento no mesmo nível do que o trigo? É porque crescer vazio é fácil. Crescer sem conteúdo é fácil. Crescer de uma é fácil. Entrar no esquema é fácil. Entrar é muito fácil, você cresce rápido. Mas acontece que na hora de peneirar, oh, aleluia, Pedro estava dizendo para Jesus: eu estou pronto até para ir à morte, eu estou preparado. E Jesus está dizendo: Pedro, tu não é joio, tu é trigo, mas não está pronto. O que é viver com Cristo? O que é viver uma nova vida em Cristo? É reconhecer que às vezes nós temos que nos agachar e reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos delitos e olhar para Jesus e dizer: tem misericórdia de nós. Mas Pedro está olhando para Jesus e está dizendo: eu estou pronto. Aí o servo diz: vamos lá e vamos arrancar o trigo, vamos arrancar o joio. Aí o Senhor brada dizendo: não, por que não? Porque no momento de arrancar o joio, sem o trigo está preparado. Oh, aleluia! Eu posso perder o trigo juntamente com o joio. Por quê? Porque se arrancar 1000 feixes de joio e só vir um de trigo, é prejuízo para o reino. Então é preferível deixar lá até ficar pronto. E como é que ficava pronto? É quando o fruto se descolava da casca. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você andou comigo, viu milagre, viu prodígio, mas não está pronto. Exatamente o que estava acontecendo lá é o que está acontecendo aqui. Por quê? Enquanto eu estava falando dos milagres, enquanto eu estava falando dos prodígios, alguém estava levantando a mão dizendo: glória a Deus.
Alguém estava levantando a mão dizendo aleluia. Alguém estava levantando a mão dizendo glória a Deus. Mas exatamente isso. Eu já sabia que isso ia acontecer no dado momento da mensagem. Mas olha para cá. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, ainda hoje antes que o galo cante quantas vezes? Tu me negarás. Ele disse: eu te negar? Eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte, até o fim. Estamos juntos e misturados. Eu não abro mão. Nós estamos juntos nessa. Eu não vou negar o Senhor. Jesus sai do Getsemane e é preso. Quando Jesus é preso, ele é levado na casa lá do sumo sacerdote. Era uma casa ampla onde havia um pasto e um pátio muito grande e um lugar de jurisdição. Os soldados acenderam uma fogueira e de repente Pedro chega e se assenta entre eles. Alguém olha e diz: ah lá. O quê? Ah lá. Quem? Hã? Ah lá. Quem? Pedro. Ele não disse que estava pronto, sim ou não? Ele olha e diz: eu? Só não. Não. Passa um pouco de tempo, alguém olha e diz: Pedro, olha lá, é ele, andava com ele, fazia parte do ministério lá, fazia parte daquela igreja lá, é ele. Aí Pedro olha e diz: eu? Até que na terceira vez, olha para cá, você vai entender. Na terceira vez, alguém olha e diz: olha lá, é Pedro. Tu também é Galileu. Fala com ele. Ei, já viu aquele hino? Quem pisou no santo do santo não consegue viver em outro lugar. Você pode estar desviado lá fora, você pode estar lá no mundão, você pode estar na correria da vida, né? Conforme diz o ditado aí fora, pode estar no mundo louco, pode estar fazendo o que quiser. Se um dia você já participou do Santo Santo, se o culto acabar, o irmão sair e ele ir para casa assobiando o hino da harpa cristã, aleluia, foi na cruz, você olha e diz: eu conheço, eu sei esse hino, eu sei como era louvado esse hino, eu sei como era. Porque eu já andei com ele, eu estava do lado dele, eu pregava, eu orava, eu conheço. Só que na última vez, quando diz: Pedro, você fala como ele, você tem um jeito dele, olha o teu jeito, o jeito de andar é como ele, o jeito de vestir é como ele. Irmão, você pode disfarçar do jeito que você quiser. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você pode ir para onde você quiser, você pode se vestir como alguém olha para você e vê o brilho, não tem como disfarçar. Oh, aleluia. Alguém olha para você e diz: ali é varão, ali é varoa, ali é mulher de Deus, ali é homem de Deus, ali é homem de Deus, ali é mulher de Deus, ali vai um escolhido, ali vai um separado. Tem separado de Deus aqui? Levanta a tua mão para glorificar a Jesus. Da última vez Pedro estragajou e ele fez um juramento, e o local que ele estava era um local de jurisdição. Ele jurou perante, dizendo: eu não conheço este homem, eu não sei quem ele é. Segundo alguns dos evangelhos, diz que ele ficou bravo, praguejou, não é eu, eu não andei com ele, eu não sou como ele. E aí, eu gosto dessa palavra, irmão. Olha para cá. Na terceira vez, para nós resumir, cadê o relógio, pastor? Meu Deus do céu. Jesus olha para Pedro, e Pedro olha para Jesus. Jesus olha para Pedro, e Pedro olha para Jesus. Olhou para quem? E Pedro. O olhar de Pedro, olha aqui, o olhar de Pedro para Jesus dizia: acabou.
O olhar de Pedro para Jesus dizia: fecha a Bíblia. O olhar de Pedro para Jesus diz: não prego mais. O olhar de Pedro para Jesus dizia: não louvo mais. O olhar de Pedro para Jesus diz: não tomo conta de departamento de igreja mais. O olhar de Pedro para Jesus dizia: nunca mais eu vou reger. O olhar de Pedro para Jesus diz: eu nunca mais vou sentir aquela gostosura que eu sentia, que era a presença dele sobre a minha vida. Pedro cai na real, e o olhar de Pedro dizia: agora é o fim, acabou. E eu imagino o diabo dizendo: acabou o ministério de Pedro, acabou a chamada de Pedro. Mas aí tem um segundo olhar, qual? O de Jesus para Pedro. O olhar de Pedro para Jesus dizia que não tinha mais jeito, aleluia. Mas o olhar de Jesus para Pedro dizia: te encontro depois da cruz. Eu vou repetir isso aqui: te encontro depois da cruz. Meia dúzia entendeu? Então vou repetir: te encontro depois da cruz. Ei, não entendi. O diabo olhou para você essa semana, diz que não tem mais jeito, diz que acabou o teu casamento, diz que acabou o teu ministério, diz que acabou a tua chamada. Mas prega a Deus na minha boca aqui, na renovação, para dizer para alguém: a cruz, a cruz, a cruz, a cruz de Cristo. Oh, aleluia. O texto diz que ele chorou amarga. O texto diz que ele chorou amarga. Olha para cá. É no momento do choro que Pedro estava amadurecendo. Você não entendeu? Eu vou repetir. É no momento do choro que o trigo estava descolando da casca. A raiz vai lá embaixo, pega os nutrientes da terra, traz para o tronco, vai nas folhas e se reparte para os frutos. E quando o trigo vai ficando maduro, vai ficando preparado, no ponto de colheita, ele vai se desgrudando da casca. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, daqui a pouquinho eu estou subindo, mas quem vai dar continuidade é você, é você, é você. Pedro, oi, daqui a pouquinho eu estou subindo, mas quem vai dar continuidade no ministério é você, Pedro, é você, Pedro, é você, Pedro, é você, Pedro. Ei, diga para esse irmão do seu lado: Deus te escolheu, rapaz, Deus te escolheu, moça, Deus te escolheu, meu irmão, Deus te escolheu, igreja, porque você é um Pedro que está amadurecendo. Viver com Cristo é dia a dia, viver com Cristo é nova vida, viver com Cristo é sentir a necessidade de nos arrepender. Pedro estava aprendendo o que é viver. E aí alguém me diga: mas o momento do choro é o momento que acabou? Não, às vezes o momento da dificuldade é o momento que Deus está trabalhando, você não está entendendo. Olha aqui, aquilo ali foi o divisor de águas para o ministério de Pedro. Foi. Todos nós temos um divisor de água. Tem. É só você olhar para a Bíblia. Abraão, Monte Moriá. Davi, gigante Golias. Ezequiel, Rio Queibar. Isaías, oração dentro da casa de Deus, do templo. Todos nós temos um divisor de água. Todos nós temos esse divisor de água. Mas vai ler a história de Davi antes do gigante. Lê a história de Davi depois do gigante. Lê a história de Isaías antes do capítulo 6. Lê a história de Isaías
divisor de água sobre a nossa vida. Pedro chora amarga. Jesus é levado para a cruz e eu resumo que nós oramos. Sexta, sábado, domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí entra o quê? Nesse episódio, nesse espaço, ou nesse intervalo de tempo, imagina comigo o que se passava na cabeça de Pedro. Aí João capítulo 21, Pedro olha para os demais e diz: eu vou pescar. Você vai para onde, Pedro? Eu estou indo pescar. Eu também vou. Não te remete nada, não? Não te lembra de nada, não? Oh, aleluia. Pesca. Passaram a noite inteira pescando. Pergunta para mim: pegaram alguma coisa? Não te lembra de nada. Lucas 5, lembra? Pescaram o quê? Nada. João 21, pescaram? Nada. É Jesus te dizendo: você vai insistir até quando? É Jesus te dizendo: você vai insistir até quando? Conforme diz o ditado aí, vai ficar dando murro em ponta de faca até quando? O que? Pedro, eu te escolhi lá em Lucas 5, Pedro. Foi lá. O que é? Não, eu não estou entendendo. Se Pedro pudesse ter uma conversa antes com Jesus, eu imagino que Jesus olhava para Pedro e dizia: Pedro, a promessa ainda está. É por isso que você está tentando, e vai, e não vai, e empurra e não empurra, a empresa não flui, o negócio não vai, e Deus está te chamando. Eu te chamei, foi para o altar. Eu te chamei, foi para um negócio diferente. Eu te chamei, foi para um negócio diferente. Isso você não está entendendo. Ei, lembra lá atrás, não deu certo. E quando não deu certo, o que aconteceu? Eu cheguei. Jesus está dizendo: eu estou chegando hoje. Não entendi. Jesus está dizendo: eu estou chegando hoje. Então eu vou repetir para ver se mais dois da glória. Jesus está dizendo: eu estou chegando hoje. Eita, aleluia. Quase toda a igreja entendeu. Então eu vou repetir: Jesus está chegando hoje. Chacoalha este mão, diga para ele: olha lá, ele lá vem, hein? Diga para ele, olha lá, ele já está vindo. Ele sabe que essa pesca não vai dar certo. Ele sabe. Que não deu certo, só para te dizer: eu te escolhi, Pedro, eu te separei, Pedro, eu vou te levantar, Pedro, eu vou te exaltar, Pedro, tu serás alguém usado nas minhas mãos, Pedro. Se coloque de pé com a permissão da liderança da igreja.
sentindo a presença de Jesus aqui. Sabe, pastor André, o Espírito Santo de Deus está dizendo ao meu coração: eu não brinco com essas coisas, eu posso brincar com tudo, mas tem alguém que entrou aqui e estava dizendo: hoje é o meu último culto, eu não posso, eu não consigo. Deus me trouxe aqui para te dizer: você ainda vai citar o versículo de Gálatas 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas pela fé Cristo vive em mim. Ei, a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar, porque Jesus está vindo aí, Jesus está vindo aí, Jesus está vindo aí. Tem alguém que pode adorar? Levanta a mão para glorificar a Jesus. Pastor Juliano, Jesus está vindo aí. Igreja, Jesus está vindo aí. Jesus chama Pedro para um particular e diz: Pedro, vem cá. Dá licença, pastor. Pedro, vem cá. Pedro, tu me amas? Te amo, Jesus. Jesus pergunta duas vezes com amor ágape, amor profundo, amor sacrificial: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Na terceira vez, Jesus muda o tom e desce o nível. A pergunta com amor fileô, um amor de gostar, de ter afeição, e ele diz: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Jesus. Pedro, oh, eu estou sentindo a graça de Deus. Pedro, oi, então apacenta. O que? Minhas ovelhas, Pedro. Oh, Pedro, oi, então vai, Pedro. Mas eu neguei, Se você negou 3 vezes você está dizendo que tu me ama. Para cada vez que você negou, o diabo está escutando da tua boca: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você pode ter pecado, você pode ter errado, você pode ter falhado, mas Jesus está dizendo: eu te amo, 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 eu te amo. Olha aqui para você da glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dia de Pentecostes. Todos foram cheios do Espírito Santo. Quem estava lá é Pedro. Pedro toma a palavra e diz: hoje é eu que vou pregar. É você, Pedro. Hoje é eu que quero dar lugar na terra. Então toma, Pedro. Aí Pedro começa a pregar. Ei, quantas almas? A multidão vem chegando e vem dizendo: eu aceito Jesus, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. 3.000 almas, segundo a pregação de Pedro. 5.000 almas, e Pedro está lá: eu te amo. Santo Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Uma grande perseguição. Pedro é levado diante do Sinédrio, conselho de pastor daquela época. Pedro é preso. Pedro é o quê? Preso. E aí, os líderes, com medo da multidão, por causa da palavra de Pedro, a Bíblia diz que Pedro falava com ousadia, na autoridade do Espírito. E alguém disse: que homens são esses? Não tem estudo nenhum, mas que fala com tanta propriedade. É o mesmo que tinha negado, mas agora está cheio do poder de Deus. E aí eles disseram: nós vamos te soltar, mas não prega mais. O quê?
esse tal Jesus. Aí no versículo 6, se não me falha a memória, diz: nós não podemos parar de pregar sobre o Cristo ressurreto. Se na primeira vez Pedro negou, ele está dizendo: pode me matar, mas eu não vou parar de pregar, eu não vou parar de Jesus, eu não vou parar de falar de Jesus. O que? Que Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quando estava perto da morte de Pedro, aí foram crucificar Pedro, e ele diz: ei, quer ficar me crucificar? Pode fazer conforme manda o figurino, mas faz uma coisa: o que? Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Pode louvar, pastor? Quiser louvar? Oh, aleluia. Os irmãos vão se preparando aqui para louvar. Fecha os teus olhos aí. Oh, aleluia. 9h15, nós já estamos parando. Olha aqui, Jesus te trouxe aqui para te dizer: a não acabou. O choro pode durar uma noite, vírgula, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer, ponto. Deus está dizendo para alguém aqui: hoje eu estou chegando, te tomando pela mão, Pedro, e estou dizendo: vai e apacenta minhas ovelhas. Vai, Pedro, porque você será alguém que vai ganhar muitas almas para o meu reino. Vai, Pedro, porque eu te escolhi. Vai, Pedro, porque a tua história não acabou. Quem pode levantar a mão, glorificar a Jesus? Você tem comunhão com esse irmão que está do seu lado? Tem mesmo? Tem mesmo? Então pega na mão dele. Fecha o corredor se possível. Glória a Deus. Fecha os olhos. Mas vem novamente.
Já não vivo mais eu, mas já estou crucificado com Ele. Já não vivo mais eu, mas já fui crucificado com Ele. Ai, já não vivo mais eu, mas já estou crucificado com Ele. E acredita, glorifica a Jesus. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra maravilhosa, dá um glória a Deus bem forte ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida dos pastores. O nome, aleluia, foi embora, estava tudo aqui. O nome dos pastores. Pastor, me ajuda com o seu nome, pastor, por favor. Pastor Vicente, pastor Milton, oh glória a Deus, aleluia. Evangelista também, David, oh glória. Bispo Juliano, Bispo Patrícia. Eu quero fazer um pedido para os pastores e bispos que aqui estão. O pastor Michael, cadê o pastor Michael? Oh glória, oh Jesus, amém. Quero pedir o pastor Michael, o pastor Vicente, pastor Milton, cadê o bispo Juliano, com a esposa também, Patrícia, com a esposa também, Adriana, pastora Adriana, amém. Vem aqui em cima, pastor Michael também, pastor Ulisses, com a pastora Valéria. Sobe aqui rapidinho, aleluia. Pode vir sem medo, irmão, oh glória, amém. Pode subir, aguenta, irmão, aguenta, de madeira, mas aguenta, oh glória, amém. O Senhor me deu uma direção, a esposa do pastor Vicente também, vem dando glória, aleluia. Pastor, o pregador também acabou de descer, sobe também com a esposa. É um ato profético, igreja, esse congresso de ações de graça. Deus deu uma direção na madrugada, e eu chamei todos os irmãos que estão comigo, para me ajudar. Irmãos, ora comigo, para a gente fazer o ato profético. Teve um ano que o Senhor mandou fazer algo aqui totalmente diferente, né? A gente tacou fogo no negócio aqui, mas foi sobrenatural, foi bênção. E aí eu falei, Senhor, o que a gente faz? A gente cria alguma coisa, a gente inventa alguma coisa? Deus falou, não inventa nada não, faça aquilo que eu estou te direcionando. E aí o Senhor, eu estava ali dormindo, aí um irmão da igreja, eu estava estudando, às vezes a gente está dormindo, descansando, irmão, aí Deus desperta alguém para orar, para ler a palavra, para interceder. Aí nosso irmão Leandro me mandou uma mensagem de noite, era quase meia-noite, pastor Ulisses pregou uma palavra aqui, eu estou meio assim estudando, me ajuda aqui, pastor. Falei, amém. E eu estava esperando a resposta de Deus, e o Senhor na palavra, Ele estava dizendo, chama os sacerdotes e congrega, chama todos os sacerdotes para fazer aquilo que eu estou te direcionando. E juntamente com a igreja nós vamos apresentar ao Senhor uma oração de gratidão. Só que essa oração de gratidão, eu falei, Senhor, como é que eu chamo esses homens de peso, homens e mulheres de peso, amém? É muita responsabilidade. Como é que eu peço eles para fazer isso? Deus falou, mas não é diante de você, é diante de mim. Então nós vamos fazer algo, e eu gostaria que todos vocês fizessem. Eu já peço perdão aos pastores, amém, por não ter conversado antes, mas nós vamos orar, amém. Mas essa oração vai ser de joelhos, no altar do Senhor, amém. E a igreja aí também de joelhos. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Essa oração é de gratidão. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Deus que estivesse no nosso lado, o que seria de nós? Então nós vamos orar agradecendo a Ele pelo que Ele está fazendo através da vida desses homens e mulheres de Deus, amém? Através da vida daqueles que abrem o coração para ouvir a palavra. Quem teve a vida transformada esse ano, dá um glória a Deus aí. Quem ouviu uma resposta de Deus da boca de uma dessas pessoas aqui, dá um aleluia. Então nós vamos nos prostrar diante de Deus, porque nós temos visto que Deus tem usado esses homens e mulheres para cumprir, para obedecer a voz dele. Então que nós possamos nos prostrar. Esse é um ato profético, queridos. Nós vamos nos prostrar diante do Senhor, vamos agradecer a Ele por estar cuidando de nós, vamos agradecer a Ele por estar abrindo portas, por estar às vezes fechando portas, porque tem porta que Deus tem fechado para dar livramento, tem porta que Deus tem abrido para dar resposta. Então quero te pedir, nos coloque de joelhos.